Seja bem-vindo ao primeiro videocast da Escola Doutor Janto dos Santos Neves. E eu estou aqui para falar sobre a quarta missão da geração protagonista, a educação especial na perspectiva da inclusão. Eu estou aqui com a convidada Isabela, mãe do Paulo Gabriel do sexto ano, com a nossa professora do AE, a Magali, e com o aluno do nono 1, meu colega de classe, o Christopher. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência e eu tenho algumas perguntinhas para vocês, Isabela, inicialmente. Então, quais aspectos do AE você considera mais benéfico para o desenvolvimento do seu filho? O mais importante para ele, assim, é o silêncio da sala, né, separado dele, e tem as atividades complementares que ele estuda em sala. Só que de um jeito que ele consiga entender e praticar o que ele ouviu na sala de aula. Assim, eu tenho uma dúvida, porque quando o Paulo chegou aqui, ele não era como ele é hoje, entendeu? Ele ficava mais andando. E a minha pergunta era, desde quando, desse momento para cá, ele melhorou, né? De casa Sim, em si? Mara. Em questão de estudo, de escola, ele melhorou bastante. E aqui ele tem mais auxílio, né, do que ele tinha antes. Com, no caso, os professores que é habilitado para esse tipo de situação. E como você se sente em relação à comunicação entre você, a escola e seu filho sobre as necessidades que ele tem? Eu me senti acolhida na escola, porque assim, tem ambientes que você chega, você tem que explicar, ensinar sobre no caso, meu filho. E aqui as pessoas, os professores e os coordenadores já tinham um pouco do entendimento sobre o autismo. Então, foi bem mais fácil comunicar com a escola entender o que ele precisava. Tudo bom. E você sente que os professores e a equipe pedagógica estão preparadas para ajudar seu filho nas necessidades que ele tem? Então, assim, sobre preparação é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando, porque nem eu sinto totalmente preparada para as demandas dele, que cada dia tem uma. Mas em questão de entender, saber as necessidades dele, aqui está todo mundo bem preparado. Por que a senhora acha isso? Então, porque tudo que eu preciso de auxílio para ele aqui, eu encontro mais aqui na escola do que eu mesma sozinha. Então, as nossas cabeças pensando juntas, elas me ajudam bastante. E em relação a ele, você acredita que ele se sente parte da nossa escola? Olha, eu acredito que sim, porque ele tem um pouco como eu posso dizer, ele não gosta muito de escola, porque ele tem um pouco de resistência com tarefas, ele não gosta de fazer tarefas. Mas aqui ele faz prova, ele consegue fazer as tarefas, então eu acho que aqui ele está bem assistido. Ele consegue fazer bastante coisas nessa escola. Que bom. E quais recursos ou apoio você considera essencial para melhorar a inclusão do filho da senhora que na escola? Olha, normalmente, apoio dos profissionais eu tenho bastante. O que ajuda muito na escola são os colegas, que ele está mais envolvido com os colegas do que com os professores. Então, essa conversa, essa questão sobre ele, quanto mais alunos estiverem envolvidos com essa questão, mais vão poder ajudar ele. Ele é bem acolhido, todos os alunos gostam dele, ele é bem tratado, graças a Deus. E ele desenvolveu muito, todo mundo já percebeu que ele desenvolveu bastante aqui na escola. E sobre a inclusão, quanto mais a gente souber, vai ser melhor para ele. Eu percebi bem que antes ele estava assim mais afastado dele, mas ele sempre teve alguém com quem ele se divertia aqui. Nos corredores ele estava correndo com alguns meninos, mas agora a turma dele é realmente uma coisa que eu percebo que sempre tem alguém da turma dele ajudando ele, conforme ele está. Às vezes ele fica andando por aí a líder principalmente pega ele, leva ele para cá. Às vezes, né, ele recebe meio um sermão dos professores por estar andando por aí, mas Ele fica meio perdido, sim, sabe? eu percebi. No mesmo momento que ele sabe que ele está indo para um local, no meio do caminho ele já se perdeu, já viu outra coisa interessante,
Então, os colegas são parte importante para ele conseguir achar sala, conseguir achar material. Sem os alunos ajudando, ele não ia conseguir fazer nada. Fico feliz, né, como protagonista, eu vi que os alunos eles estão ajudando, né, e acolhendo ele, apesar de ele ter as necessidades, Sim. entende? Agora, partindo para outra pergunta, como você avalia a adequação dos materiais e métodos de ensino utilizados para atender seu filho? Olha, eu achei que essa escola ela está muito mais preparada para atender ele. Por exemplo, ele é muito, como eu posso dizer, ele gosta muito de computador, celular, essas coisas assim, tecnológicas, isso. Então, aqui ele tem tudo o que ele precisa. Por exemplo, na sala de recurso, tem um computador, coisas que muitas escolas não têm, não sei se tem agora. Então, uma coisa que ele não consegue entender, talvez ouvindo, ele pode entender lendo, né? No computador, através disso. Então, ele, material completo. E agora, ele é um menino que está no sexto ano, né? Qual a sua expectativa para ele nos próximos anos em relação à educação e se a senhora pretende deixar ele nessa escola ainda ou talvez levar ele para outra? Eu tenho muito problemas com questão de horário, porque aqui todo mundo sabe que é integral e ele é uma criança muito agitada. Então, ficar aqui na escola o dia todo está sendo um pouco difícil para ele. Apesar de que aqui não tem nada que possa deixá-lo entediado, né? Porque cada hora é alguma coisa, bastante colégio. Então, essa questão ainda não sei, questão de horário integral. Mas em outras situações de amizade, colegas e professores, eu não tenho nada do que reclamar. Muito bom. Jamais. O que você diria para outras famílias que também têm um filho com essas necessidades especiais e desejam que ele entre nessa escola, desejam matricular ele nessa escola? A primeira coisa que eu vou dizer é o acolhimento. Não só da criança, mas também dos pais. Nós somos muito bem acolhidos aqui. Coisas que a gente não conseguia resolver, a escola ajuda, né? Os pais a resolver. Por exemplo, a criança não consegue escrever, por exemplo, o meu. Ele não tem coordenação de escrita. Então, vamos fazer no computador. Vamos colocar o colega para ajudar a escrever. Vamos imprimir a folha. Então, aqui fui muito bem acolhida e ele também. As questões básicas é bem atendida. Então, se o pai tem dificuldade, por exemplo, dessas questões na escola, aqui não terá. E não é só estudo nessa escola. Tem a diversão, as crianças têm esse espaço, não é uma coisa fechada, tem atividades lúdicas. Então, aqui eles não vão ficar entediados, como eu já disse. Aqui eles vão ter bastante tarefas interessantes para fazer. Aqui eu finalizo minhas perguntas, mas ainda deixo para a nossa querida professora, caso a senhora queira fazer algum comentário, alguma dúvida que a senhora tiver em Como relação. a Isabela disse, essa parceria dos pais com a escola é muito importante, né, para o sucesso do aluno do atendimento educacional especializado e para qualquer aluno. O aluno com deficiência, por exemplo, mas no passado não se via esse estudante como alguém que vai progredir, que vai sair da escola, né? Então a escola era mais para permanência e não para progressão, para sair, para continuar para a vida. Ele ficava sempre ali na escola, né? E hoje a visão é outra, né? Ele precisa ser incluído na sociedade, ele precisa ser participativo, autônomo. Então, o nosso trabalho lá na sala de AE é para isso, para conseguir cada vez mais autonomia, como a Isabela estava falando do Paulo e Gabriel, como no integral aqui a troca de salas é constante, né? Eles trocam de sala, os estudantes, esse trabalho com ele para conseguir uma rotina,
para permanecer na sala, é o que a gente busca para que ele realmente se torne um cidadão ativo, participante, não alguém que vai continuar sempre ali na escola, né? E que não vai participar da vida da sociedade. Em questão de que você fala de antigamente, as crianças especiais, elas não tinham, assim, pensando no passado, elas não vinham para ser alfabetizadas. Muitas não são alfabetizadas. Então, hoje, independente da situação da criança, elas saem da escola alfabetizadas, sabendo como é que se comporta. Então, é todo um conjunto que antes realmente não tinha, porque não tínhamos pessoas preparadas para isso, e hoje todo mundo está se preparando para essa situação também. Nós, professores do AE, a gente trabalha justamente para fazer adaptações pedagógicas para que os conteúdos que os alunos não conseguem compreender lá na sala de aula da forma como o professor passa para a maioria, a gente tenta flexibilizar, adaptar, usar outros recursos, material concreto, lúdico, tecnologia, o máximo que a gente conseguir fazer para que ele alcance esses conteúdos. E a gente poderia perguntar ao o Christopher, que é aluno do AEE, como é a experiência dele na sala, lá, né, na sala de AE. Então, minha experiência assim, na sala de AE, ela é muito boa em comparação também com a minha antiga escola, porque a minha antiga escola, eles até tinham esse negócio de AE, mas era um reforço, não era? Eles não estavam preparados para pessoas que têm alguma deficiência, esse tipo de deficiência, como autismo. Eles não estavam preparados para isso. Já aqui é diferente. Eu já percebi que você já tem todo um preparo para as pessoas que têm mais dificuldade, e me ajudou muito com isso, porque a sala é bem silenciosa, igual ela falou. Eu também tenho dificuldade com barulho, casos que muito barulhento, eu não consigo me concentrar, não consigo fazer nem ler direito. Já na sala de vocês é uma sala silenciosa, é uma sala tranquila, e que vocês dão todo o atendimento necessário que o aluno precisa para poder estar aprendendo ali. Porque justamente a nossa formação, e a gente continua estudando para isso, para, como já dizia lá, a Declaração de Salamanca, em 1900 e bordoada, que o nosso trabalho, a gente estuda focado no estudante, aí lá, os laudos, qual o tipo de deficiência e qual o tipo de necessidade, e o que nós poderíamos fazer para ajudar aquele ser, aquela pessoa, aquele indivíduo, né, a conseguir aprender com sucesso. Então, Christopher, quais as atividades que você mais gosta de fazer lá no AE? Atividades que eu gosto de fazer, eu gosto de algumas atividades, alguns jogos que tem lá, que são próprios do ensino do aluno. Eu acho essas atividades bem legais, porque ao mesmo tempo que a criança está se divertindo, ela também está aprendendo. E eu achei isso bastante, muito interessante, muito legal. E também porque às vezes eu não entendo na sala de aula, e pelo que eu percebi, às vezes vocês passam alguma atividade, algum jogo assim, para dar a entender. Isso é muito interessante, eu gosto disso. Os jogos que a gente realiza lá, as demais atividades, é, é justamente porque nós temos um trabalho colaborativo com os professores em sala de aula. Não são todas as aulas que a gente permanece com o aluno num atendimento individualizado. Nós participamos com os professores na sala de aula, porque o AE não substitui o trabalho do professor lá em sala de aula. Não é o aluno AEE, é o aluno da escola, doutor Jones. É um trabalho focado no aluno, mas também nós participamos lá na sala de aula fazendo uma parceria com os professores
da base nacional comum, das disciplinas língua portuguesa, matemática e assim por diante. Christopher, eu, como colega de sua sala, eu percebi que quando você chegou aqui, você ainda fazia atividades adaptadas, às provas, enfim, mas com o tempo, ainda mais principalmente esse ano para cá, eu percebi que tu começou a fazer as provas normais e, obviamente, ficando acima da média. Eu percebi isso e quero te perguntar, como você acha que o AEE tem te ajudado nos estudos? Você acha que por causa do AEE você conseguiu evoluir e agora se comparar aos alunos que não têm algum tipo de deficiência? Bom, não digo que foi 100% por causa dele, porque também teve alguns momentos dos alunos que eles também me ajudaram muito. Mas também digo que foi uma ajuda muito necessária para mim, porque quando eu cheguei aqui, eu pensei que esse agora eu tinha escola, não ia ter toda essa ajuda, todo esse preparo, porque eu não estava bem acostumado. Mas quando eu cheguei foi totalmente diferente. Vocês tinham todo um preparo, o AI tinha todo um preparo para poder ajudar a gente no que a gente precisasse, nas provas. E com o tempo eu comecei a entender melhor as matérias, eles começaram a me ajudar de uma forma que eu conseguisse entender e tudo que eu precisasse eles estavam me fornecendo. E isso acabou me ajudando muito e acabou tendo uma grande participação para eu começar a me sentir mais uma pessoa mais, vamos dizer, uma pessoa mais normal, porque quem tem essa deficiência não é tratado de uma forma normal, assim dizendo. Muita gente vê como alguém que tem um problema, como alguém que não é normal, e às vezes é jogado de lado. Aqui não, aqui foi realmente uma situação que eu me senti muito acolhido pelo AE, pelos alunos também. Isso teve uma grande contribuição para eu começar a elevar meu nível escolar, né? Sim, que legal. Eu percebo isso, que realmente você aprendeu muito e falando sobre os alunos, né, já que você tocou no assunto, o que você acha sobre os colegas da sua sala? Não só os colegas da sua sala, mas também os seus colegas em geral da escola. Você acha que eles te ajudaram e como eles te ajudaram? Bom, assim, eu não tenho muitos colegas fora da minha sala, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar conversando com várias pessoas, que eu gosto de fazer muita amizade, sou uma pessoa um pouco mais quieta. Então, muita amizade que eu tenho é só da minha sala. Mas o que eu posso dizer é que realmente a minha sala me ajudou muito, porque toda vez que eu tenho uma dificuldade, sempre estão me ajudando, principalmente você, que também é da minha sala, então, sempre que eu tenho dificuldade, vocês estão me ajudando, caso aí não possa tá na hora ali podendo me ajudar. E eu sou uma pessoa que também tem tudo quanto é coisa de bom, né? TOD, TDAH e autismo, e eu não consigo, muitas vezes, não consigo me concentrar direito nas matérias. E aí acontece que muitas vezes vocês dão um puxão de orelha em mim, manda ficar, me concentrar, isso me ajuda muito. E essa questão de ter alunos de outras salas, eles também são bem legais, me ajudam, eles não me tratam como se eu realmente fosse totalmente diferente, eles me tratam como também se eu fosse como eles, normalmente. E isso é muito bom, assim como eu disse. A gente batalha para isso, né? Porque os protagonistas, né? E também os líderes, o que eles mais querem é que todos sejam incluídos e tratados de forma igual, independentemente do que aconteça, do que seja. Ou seja, a gente sempre prega que se a gente vê aquela pessoa que tem dificuldade, a gente vai ajudar ela. Assim como tem você, tem o Weber. Então, eu vou falar mais da minha sala, porque é com alunos que eu já estou acostumado. Que realmente, às vezes, querem aprender, mas tem aquela dificuldade, sabe? Ver vocês evoluindo e falar que os alunos te ajudaram, me deixa muito feliz, não só como protagonista, mas também como líder. Saber que a gente está conseguindo, assim, elevar o nível, sabe? E também ajudar aquelas pessoas que são próximas da gente. Complementando, Riquelme, o que você estava falando, é porque nós temos as leis, né? Mas só lei e currículo não garante inclusão. O que garante inclusão é quando tem um bom trabalho, um bom relacionamento, uma parceria entre escola, né? Família, para que tudo dê certo no final, para que a inclusão realmente aconteça, né? Uma questão ética também envolvida, né? Que faz toda a diferença, onde há compreensão, onde há
coibição de anticapacitismo, como se a pessoa com deficiência não fosse capaz, e estudos mostram que pessoas com deficiência também são portadores de altas habilidades, né? Não portadores porque ninguém porta, né? Mas têm altas habilidades. O Paulo, por exemplo, ele escreve textos fantásticos em inglês, né? E assim são todos os outros que têm grandes habilidades em questões artísticas, desenho, e outras, né? Essa questão que você tocou sobre lei, a lei está aí para todo mundo, ela existe, todo mundo deveria conhecer. Tem gente que nem sabe sobre o que é, mas sabe que é obrigação, né, das pessoas serem inclusivas. Só que você saber que tem que ser e não saber a forma de ser É uma grande diferença. enorme, uma diferença enorme. E todas as escolas sabem disso, todos os funcionários da EE sabem disso. Só que entre você saber e você pôr em prática é um pouco diferente. Então, aqui que está a diferença. A sala do AE dessa escola é preparada. Você vê os materiais ali, você vê a evolução da criança. Então, você sabe que aqui está sendo praticado o que tem que ser praticado. Para fechar, então, a nossa conversa, nós vemos que essa parceria é super importante, né? E concluímos que não é lei e currículo que vão estabelecer a inclusão, mas o comportamento, o trabalho de todos nós e principalmente de vocês, protagonistas, nos ajudando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obviamente, a gente tem que agradecer principalmente pelo trabalho de vocês, até porque para ir não só dar certo, é necessário a colaboração de todos, tanto dos pais, quanto dos alunos, quanto dos professores, quanto da equipe escolar, porque se todos eles tiverem ideias divergentes e que provavelmente não vai dar certo, nunca dá, porque a gente tem uma ideia, a gente tem que seguir com essa ideia até o fim, para que, assim como Christopher, mais pessoas possam evoluir e que tenha valorização, entendeu? Porque há uma coisa que você percebe na escola é que existe sim um AE, mas às vezes não é valorizado, passa até despercebido pelos professores, pelos alunos, mas assim, obrigado, senhora, e aos professores também, por sempre estarem aqui tentando fazer o máximo possível para que pessoas como o Christopher possam evoluir e possam, sim, se tornarem algo próximo, realmente despertar aquilo que eles têm de dom, como o Paulo, que tem esse dom em inglês. Se a gente trabalhar isso, quem sabe o que ele pode ser no futuro? Até porque sempre essas pessoas foram ridicularizadas, não só nos tempos de hoje, mas na história como um todo. Entende? Então, assim, eu agradeço por vocês se esforçarem tanto. Agradeço também a mãe do Paulo por ter vindo aqui, ter contado sua experiência. Agradeço o Christopher por ter vindo aqui também e falado um pouquinho com a gente. E com isso, eu encerro. Obrigado a você que ficou até o final aqui com a gente. E até uma próxima, né? Quem sabe?